A gente vê tendências voltando todos os dias, seja moda, videogames, câmeras analógicas e mais um monte de coisa. E isso nos deixa com uma dúvida: por que os jovens gostam tanto de coisas velhas? Essa aqui é uma Hermes Baby vermelha, uma máquina de escrever fabricada em 1966. Ela se destacava por ser compacta e muito bem construída. Na época, chegou a ser usada inclusive por grandes escritores como Ernest Hemingway, John Steinbeck e muitos outros. Mas o que a gente pode pensar é: qual a função real de uma máquina dessas hoje em dia? A verdade é que já faz um tempo que as coisas velhas, vintage, têm voltado. É claro, existe um ciclo na moda. Os anos 50 já foram tendência, os anos 60, 70, 80 e agora os anos 2000. Mas o que eu quero falar aqui é um pouco mais fundo que isso. É a volta dos objetos físicos e úteis. É a volta do analógico e do real. Eu e a Dolinha e a mamãe da Dolinha. Essa daí é a Larissa, a minha noiva que eu conheci num joguinho online faz mais de 10 anos. Só que isso aqui é assunto para outro vídeo. A Larissa é uma pessoa simples. Ela gosta de novela dos anos 90, gatos e cachorros, de comprar roupa. Onde que tu vai vestida de palhaço assim? E de um certo álbum que moveu a vida dela, Current, do Tame Impala. Foi, aliás, com a música desse álbum que ela entrou na própria formatura. E ela tem tatuado na pele uma das músicas desse álbum. E esses dias, logo depois que o meu hiperfoco virou disco de vinil, a gente foi até uma loja de disco pra tentar achar algo legal e ela achou o álbum lá, lacrado, esperando por ela. E ela, que disse que não ia gastar com disco, comprou. Agora, por que comprar um disco de vinil quando ela pode simplesmente ouvir essas músicas em qualquer lugar, a qualquer momento, no Spotify? A verdade é que a sensação de pegar um disco na mão e colocar pra tocar é diferente. Existe uma magia em retirar o disco da capa, sentir nos dedos, encaixar, ligar cada um dos aparelhos e então realmente escutar o álbum, sem usar plano de fundo pra fazer outra coisa. Sentir cada música como ela deve ser curtida. Ouvir cada instrumento suando. A gente pode falar da qualidade do vinil, que é muito diferente de uma música digital. Mas será que a qualidade do disco de vinil é superior a uma música no Spotify, no YouTube Premium, no Apple Music ou qualquer um dos agregadores de música atuais? A resposta simples é sim. A qualidade de áudio em plataformas como Spotify, YouTube Premium, por causa da compressão, geralmente é menor do que na mídia analógica, como um vinil. Mas é claro que vai depender muito do tipo de arquivo que a gente está vendo e também da conservação da mídia física que a gente está comparando. Mas a questão aqui é que, antigamente, as coisas eram feitas para durar. A minha máquina de escrever é um exemplo claro disso, já que ela já tem mais de 50 anos e mesmo sem passar por nenhuma manutenção, ela continua funcionando perfeitamente. Já que os eletrodomésticos, os móveis, os carros, os eletrônicos e as roupas, todos eles parecem que eram feitos para durar uma vida inteira. E foi assim, pelo menos até as grandes empresas descobrirem que se elas piorarem o produto e fazer durar menos, elas podem vender o mesmo produto diversas vezes para a mesma pessoa e assim lucrar muito mais. Mas se a qualidade é assim tão importante na busca pelo antigo, o que explica a volta das câmeras Cybershots? Já que a qualidade delas é bem inferior ao celular atual. É bem provável que você tenha visto por aí no Instagram, no TikTok, que os jovens têm voltado a usar câmeras de mão, conhecidas como Cybershots. Essas câmeras eram queridinhas dos anos 2000. A gente usava e levava para todos os lugares. E se tu for analisar, vai perceber que uma imagem dessa câmera é inferior ao de um celular atual. Conforme a evolução da câmera dos celulares, essas câmeras de bolso acabaram sendo deixadas de lado. Muitas foram parar no lixo. E se a gente for analisar, o celular atual tira fotos bem melhores do que essas câmeras. Então, qual é o sentido disso voltar agora? Conforme a tecnologia das câmeras dos celulares foi avançando, as marcas parecem que chegaram num ponto em comum. A qualidade hoje em dia dos celulares é gigantesca. A resolução é absurda. A nitidez é incrível. A fidelidade de cores é inacreditável. A gente pode dizer que os celulares hoje fazem fotos quase perfeitas. O ponto é que o perfeito é chato. A minha câmera, além do celular, é uma Sony DSC HX1, uma câmera que eu ganhei da minha mãe no meu aniversário de 15 anos. Ou seja, eu já tenho essa câmera faz quase 15 anos. Embora talvez a qualidade da câmera do meu celular seja melhor do que ela, existe algo diferente quando eu tiro uma foto com a minha câmera. É uma essência diferente, um estilo de foto que, querendo ou não, é mais autêntico, que passa um sentimento. Eu acho que essa busca por um estilo analógico, retrô,
vem também da busca de uma autenticidade, fugir do mesmo estilo de foto achatada e perfeita que todo celular hoje em dia entrega. Isso nos leva ao terceiro motivo, a importância da inconveniência. Esse tipo de objeto, como uma câmera analógica ou um disco de vinil, exige um ritual. No caso do disco, você tem primeiro que encontrar ele, ou deixar que ele te encontre. Isso pode significar garimpo online, passeio por muitas feirinhas, ou perder horas e horas olhando disco por disco em lojas de sebos, só para encontrar aquele que tu quer. E é como encontrar ouro. Isso faz com que tu dê valor para aquela peça, que agora é tua. E é bem diferente de simplesmente ter todas as opções na tua mão. Como por exemplo, quando a gente abre a Netflix e passa horas e horas olhando filme por filme. E é tanta opção, é tanta coisa para ver, que no final a gente acaba não assistindo nada. Isso é o que chamamos de paralisia de decisão. Mas além disso, tem outro motivo para a gente ter um disco em mídia física. É o que a gente chama de direito à propriedade. Hoje em dia, no digital, tu não é mais dono de nada. Quando tu assina um streaming, você não está comprando o filme, mas sim o direito de acessar aquela plataforma por um tempo determinado. Quando você compra um jogo hoje, na Steam, por exemplo, naquele contrato que ninguém lê, tá lá escrito que você não está comprando o jogo, mas sim o direito de usá-lo dentro dos termos e condições estabelecidas pela Valve. Dentro dos termos estabelecidos por eles, quer dizer então que eu posso comprar um jogo e se eles quiserem, eles podem simplesmente deletar o jogo, fechar o servidor e ele simplesmente não vai funcionar mais. É isso? Sim, é basicamente isso mesmo. O jogo The Crew teve os servidores fechados em 2024. Todo mundo que tinha comprado o jogo ficou sem nada. Isso levou a uma onda de processos e um movimento chamado de Stop Killing Games. Ou seja, as pessoas pagaram para ter o jogo e quando a empresa decidiu fechar, ela simplesmente fechou. Porque a gente não compra mais coisas, a gente compra o direito de usar algo enquanto eles quiserem. Isso acontece para assistir filmes, pro programa que eu uso para editar esse vídeo e para ouvir música. Agora, com esse disco aqui, que meu pai comprou 30 anos atrás, é diferente. Quando ele foi na loja e comprou essa mídia, virou dele. Nenhuma empresa consegue deixar as músicas inacessíveis. Quando esse disco passou para mim, continuou inteiro, apesar da idade. Ele é físico e real. Ele não pode simplesmente ser deletado, ninguém pode impedir que eu ouça o meu disco. Hoje, quando eu compro o disco, eu também escrevo meu nome, geralmente bem perto de outra pessoa, que um dia já foi dona. Quando meus filhos um dia herdarem, eles vão saber que eles estão carregando com eles uma parte da história. Todo objeto carrega uma história, isso é fato. Esse, por exemplo, é uma edição de Os Sofrimentos do Jovem Werther, obra que praticamente deu origem ao romantismo na literatura. Esse livro, em particular, foi impresso em 1950. Eu encontrei esse livro em uma daquelas bibliotecas públicas, em um ponto de ônibus em Florianópolis, onde você pode deixar um livro lá e pegar outro. Só que o mais interessante desse livro, para mim, é uma pequena folha que o primeiro dono esqueceu em meio às suas páginas. A folha de caderno, simples, não tem muita coisa. São contas de alguém que provavelmente estudava alguma coisa de exatas. Mas no topo existe algo quase apagado. Uma data. 29 de abril de 1956. Isso quer dizer que 69 anos atrás, alguém fez as contas em uma pequena folha de caderno e depois, provavelmente por não ter marca-página, marcou a página do livro com aquela pequena folha. E aqui tô eu, quase 70 anos depois, fazendo um vídeo sobre um ato extremamente corriqueiro e cotidiano de alguém que eu nem sei quem é. Não sei nem se está vivo, mas que, de alguma maneira, a história cruzou com a minha. Tudo que a gente faz, escreve, ouve, deixa uma história. Menos no digital, onde a história só vive até uma empresa decidir que os servidores geram mais despesa para armazenar do que lucro. Quem nunca perdeu fotos que só existiam no Fotolog, no Orkut? Quando o Spotify acabar? Quando o Instagram acabar? E quando o Google Fotos acabar? Onde que vão ficar salvas as memórias dessa geração? Meu, olha só isso aqui, que interessante. Existe um site chamado Killed by Google. E nesse site aqui, ele é basicamente um cemitério onde mostra todos os serviços, redes sociais, sites que o Google simplesmente deixou de lado. Por exemplo, se a gente olhar aqui, logo no começo, tem o Chromecast. Chromecast é aquele aparelhinho que você ligava na TV e conseguia passar vídeo e outras mídias. Simplesmente a Google acabou com ele, então não existe mais suporte, não é mais vendido. E eu nem sei se ainda funciona quem tem, eu acho que eu tenho um guardado em algum lugar. Google Podcast, que era o agregador de podcast que eu mais usava, olha só, acabou ano passado, 2024. O Google Stadia, aquele serviço de jogos do Google também, não tem mais. E mais um monte de outros sites, serviços, redes sociais que não dá nem para falar todos aqui. Mas a Google já fez isso muitas vezes, ela vai continuar fazendo. Sempre que
algum dos serviços dela simplesmente não der mais lucro, ela vai terminar. Assim como já aconteceu muitas vezes e ainda vai acontecer. Essa geração atual ainda não sofreu com nenhuma morte de rede social como a gente já sofreu com tantas, mas com certeza isso vai acontecer, e quando isso acontecer, muitas memórias vão ficar para trás. No fim, a minha Hermes Baby continua aqui. Pode ser que ela não seja tão útil, ou tão utilizada quanto na época que ela foi feita. Meus livros ainda vão ser escritos no computador, mas me agrada ter essas memórias físicas, algo que não vai virar lixo com o passar dos anos, que meus filhos poderão um dia contar a história para alguém. O real me agrada.